A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Eu sou o apóstolo Alexandre Martins e hoje nós vamos mais um dia aí, mais uma bênção nesse estudo bíblico 6 Passos para Deus. Hoje é o segundo passo e nesse segundo passo nós vamos estudar um pouco sobre a origem do mal e a entrada do pecado no mundo, a entrada desse pecado no mundo onde nós estamos vivendo. Porém, você sabe que esse estudo é um estudo bem sintetizado, é um estudo bênção, mas ele vai direto e reto nas perguntas. Eu quero que você, em nome de Jesus, agora comigo, faça uma oração para a gente estar conectado com Deus, para aprendermos direitinho o que Ele tem para nos ensinar, amém? Então, se você puder fechar os olhos, amém, se não, fique em espírito aí. Pai querido, vamos estudar, e nesse segundo passo, Pai, que fala da origem do mal e a entrada do pecado no mundo, eu peço que o Senhor nos abençoe para a gente entender tudo que o Senhor tem para nos dizer. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a introdução desse estudo, o segundo passo, ela diz assim, o que é realmente a palavra pecado? Ou melhor, o que é pecado? A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4. Agora vamos entender como o mal se deu início e como o ser humano pecou e foi retirado do lugar que Deus deu para ele viver. Devemos observar o que o homem fez e tentar retirar desse erro coisas boas para que um dia possamos estar no céu com Deus. Vamos agora para o segundo passo. E a primeira pergunta é: quem é o diabo? Você já parou para se perguntar quem é o diabo? Vamos lá, vamos na Bíblia. Nós vamos agora no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15, que diz assim: Tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. Olha isso, ele era um querubim. Mas vamos seguindo. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se encontrou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 14 e 15. E a pergunta, quem é o diabo, se responde simplesmente, ele era um anjo, um querubim. Então o diabo era um anjo, ele estava ali com Deus no céu. A segunda pergunta, ela é direta. Que pecado ele cometeu no céu? Porque nós sabemos que o diabo está aqui, mas se ele estava lá, então que tipo de coisa ele fez de errado para não estar mais lá? Então nós vamos na Bíblia, Isaías 14, do verso 12 até o verso 14, que diz assim, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ou ó anjo de luz, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, do 12 ao 14. Então a pergunta, qual pecado ele cometeu no céu? Se responde, cobiça. O pecado do diabo no céu foi a cobiça, ele cobiçou o trono de Deus. E agora nós vamos para a terceira pergunta. A cobiça trouxe qual resultado para ele? Para o diabo, para o anjo de luz, para Lúcifer. E nós respondemos com a Bíblia. Apocalipse 12, de 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, do verso 7 até o verso 9. E a resposta, a cobiça trouxe qual resultado? Trouxe o pecado para a terra. Esse no estudo mais aprofundado, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema, e não hoje, para a gente entender como que esse pecado entrou. Apesar da gente saber que ele entrou pela desobediência, nós vimos no estudo, vimos e vamos
e vamos alicerçar nossa bênção, nosso estudo hoje, mas vemos que o pecado entrou porque o homem desobedeceu. Tudo tranquilo, né? Não o pecado, mas eu digo o aprendizado. Agora, nós sabemos que o pecado veio para a terra através de Lúcifer. Lúcifer trouxe o pecado, o diabo trouxe o pecado. Vamos na pergunta 4, né? O que Deus disse para o ser humano não fazer no jardim, que aí a gente já vai entender esse contexto. E diz assim, ó, lá em Gênesis 2:9 e depois o verso 16 e 17. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerá. Gênesis 2, verso 9, 16 e 17. Então a pergunta: o que disse Deus para o homem não fazer no Éden? Não comer do fruto de uma certa árvore. Percebe que no meio do jardim também tinha a árvore da vida. O homem poderia se alimentar dessa árvore. Lá no Éden, Satanás, abrindo aspas aqui, ele enganou a Eva. Isso nós vamos aprender com outros estudos. Esses 6 passos para Deus é um estudo sintetizado para você seguir a vida com Deus do início até o batismo. É uma bênção esse estudo. E você vai aprender muito nele. Mas abrindo parênteses, como eu disse, Eva foi enganada pelo diabo e por isso Deus lançou Satanás na terra, porque Satanás ele andava por todos os lados, ele não era preso na terra. Mas no próximo estudo a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. E a pergunta 5, qual seria a consequência desse ato? Qual seria a consequência desse ato? O ato da desobediência, Gênesis 2,17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. E a resposta, qual seria a consequência desse ato? É a morte. Então, a desobediência gerou a morte. Vamos agora para a pergunta 6. Quantas pessoas já pecaram? Talvez não foram todas, um pouco aqui, um pouco lá, ou só lá atrás. Vamos ver na Bíblia, Romanos 3:23. Pois todos pecaram. Todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Quantas pessoas já pecaram? Pensa aí, simples. Todos pecaram e estão fora da graça. Olha isso. Mas e aí? Então acabou. Nós vamos para a nossa sétima e última pergunta. Como consigo vencer o pecado? Essa pergunta, ela é primordial e vamos numa resposta sensacional. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor e também Salvador. Romanos 6:23. Como consigo vencer o pecado? Aceitando o dom de Jesus Cristo. E isso é realmente o que precisamos para a nossa vida. É isso que necessitamos, aceitar esse dom, aceitar Jesus como o nosso suficiente Salvador. E hoje nós terminamos esse estudo e foi uma bênção. E eu digo para você que já viu o primeiro e está vendo o segundo passo. Você tem um chamado. Você tem uma vida esperando, você tem uma eternidade te chamando. E no próximo estudo nós vamos aprender Jesus e o plano para salvar a humanidade. Jesus e o plano da salvação. E nesse terceiro passo você vai se aprofundar ainda mais nesse plano e todas as bênçãos que Deus fez para a sua e para a minha vida. Que bom, né? Que lindo estudo, um estudo muito rápido e muito direto para que a gente possa aprender mais com Deus. Eu te convido a fechar os olhos e a fazer essa oração comigo. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esse estudo. Foi bênção demais estar com o Senhor aqui e com todas essas pessoas que estavam ouvindo e lendo a Tua palavra. Abra o coração, abra a mente e o entendimento de cada uma e que o Teu nome seja engrandecido. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Um grande abraço, um beijo a todos. Próximo estudo semana que vem. Terceiro passo,
Jesus e o plano para salvar a humanidade. Até mais. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus.